Olá pessoal, seja toda a gente bem-vinda. Eu sou o Gonçalo e este é o episódio 8 do Lixo Podcast. E com 2 regressos, o do Lixo Podcast, depois de 2 anos de tempo pandémico, e o regresso do Fernando Peçanha, músico, investigador e mestre em História do Algarve. O Fernando Peçanha lançou-me o desafio de continuarmos a chafurdar na pré-história de Vila Real de Santo António, na nossa vila de Arnilha. Falámos de pirataria, de escravatura, dos personagens, dos locais, dos acontecimentos históricos importantes na história, não só da nossa terra, de Vila Real de Santo António, mas do Algarve, de Portugal. Falámos ainda de música, de como está a ser o regresso aos palcos, tanto a solo como em banda, dos projetos, dos Intento Trio, do concerto da Raposinha, que é um projeto que o Fernando Peçanha está a apresentar agora ao vivo. E pronto, o melhor mesmo é ouvirem o episódio e nós vemos no fim. Bem-vindo de volta ao lixo. Como é que passaste esta pandemia? Que agora já se vê um bocadinho mais de luz ao fundo do túnel, de volta à normalidade. Como é que passaste a pandemia? Passei francamente mal, mas antes disso, parabéns por retomares aqui a lixeira. Obrigado. É com muito gosto que vamos chafurdar aqui um bocadinho. Na história da nossa cidade e da nossa terra. Brincar. Chafurdar fica depreciativo. Mas obrigado por voltares com este teu projeto, porque efetivamente não são muitos os canais onde se pode falar um pouco de cultura e dar visibilidade a vários aspectos culturais. Muito obrigado. E a lixeira, aqui o lixo, A lixeira. Por mais anacrónico que não possa parecer, mas a verdade é que tem vindo a dar aqui visibilidade a vários projetos que têm sido desenvolvidos no âmbito da cultura e bem-ajas por isso, Gonçalo. Muito obrigado. E continuando com esses projetos, dos quais muita investigação és tu que fazes, eu quero começar por um que também me chama muita atenção, que é a pirataria. A pirataria aqui na nossa zona. Piratas com ou sem gravatas? Sem gravatas. Sem gravatas. Os piratas do século XVI, mais destes teus últimos trabalhos que estão a sair, século XVI, século XVII, se calhar. Pois estes piratas sem gravatas, bom, esta coisa dos piratas e com gravatas, com gravatas, isto aqui é uma brincadeira do Nicolau Breiner, de quando nós éramos pequeninos. Sim, nós fizemos a mesma brincadeira no outro episódio. Foi? Exato. Do Euronico, não sei se te lembras, o Euronico. O grande Nico. Havia os somos piratas, mas sem gravatas. Bem, mas as investigações têm estado a avançar, nem sempre com a celeridade que é possível, porque são vários projetos ao mesmo tempo. E para além de serem vários projetos ao mesmo tempo, como sabes, eu dedico-me a outras coisas que acabam por roubar também algum tempo a nível da investigação. Ora, naturalmente que costuma-se dizer que muitos amores têm, em algum há de falhar. Exato. De maneira que o amor que me tem estado a falhar é não ter menos disponibilidade para poder responder a tantos projetos, tantos desafios que são lançados. Bem, o último desafio que foi lançado, pois efetivamente um dos últimos desafios que foram lançados foi efetivamente sobre a temática da pirataria, neste caso no extremo sudeste algarvio, nos alvores da Idade Moderna, e que há 2 anos, ainda antes de instalar a pandemia, tinha sido formalmente apresentado na Academia de Marinha, numa sessão onde o nosso ainda presidente Luís Romão esteve presente, e de maneira que esta comunicação, esta palestra, esta aula, como queremos considerar, agora foi sujeita à produção de uma nova separata, aqui pela editora Guadiana, de Vila Real de Santo António, que tem o nosso amigo Hélder Oliveira como mentor, de maneira que no próximo mês
Ainda não consigo precisar o dia porque a agenda está francamente kafkiana ou dantesca, mas há de ser apresentada na Biblioteca Municipal de Vila Real. No mês de novembro. No mês de novembro, não me peças para precisar o dia, mas já há de ser mais ou menos na altura das Jornadas de História da Ayamonte. E como é que essa pirataria apareceu aqui, nesta zona? De onde é que vinha? De onde é que era proveniente? Quando é que apareceu? Porque temos, através da investigação que tu fizeste, mais ou menos temos a percepção do seu fim. Sabemos quando acabou. Porque hoje em dia já não existe. Existe. Já não, existe. os barcos já não saem aí e pilham as... Sim, mas o método é distinto. É distinto, olha. Agora veio pela A22. Não, olha, esta sessão na Academia de Marinha serviu efetivamente para conhecer muito do oficialato da Marinha, que contra aquilo que possa ser a percepção generalista, que continua a trabalhar na desembocadura do Guadiana, exatamente para prevenir os ataques da pirataria. Bom, claro, isto e tu me vais perguntar, mas que pirataria afinal de contas é essa? Bom, com pirataria nós poderemos considerar tudo aquilo que é ilegal ou que não paga o devido imposto. Exato, é isso exato. que é pirataria. Antes de mais, é isso que é pirataria. Como os barcos do refugiados que vêm do norte da África, isso também poderá ser pirataria? Bom, eu não consideraria pirataria se nós estivermos a falar de refugiados que estão a fugir da guerra. Pois, exato. Agora, se estivermos a falar de indivíduos que vêm ilegalmente e que entram no nosso território e nas nossas águas de uma maneira ilegal e com objetivos que são nocivos para aquilo que é o interesse público, aí potencialmente poderemos... Mas é um bocado difícil fazer essa distinção. Quem é que vem só depois de estarem cá e estarem envolvidos na sociedade é que nós sabemos quais são os motivos que vieram para cá. Sim, claro, efetivamente. Seja como for, convém esclarecer que esta pirataria... Bom, e quando estamos a falar de pirataria, naturalmente que estamos a exagerar ou não. Sim, Bem, é mas só uma palavra. Curiosamente, muitos desses... consideremos migrantes ilegais que vêm para cá, até têm vindo tendencialmente da nossa antiga praça de guerra de Mazagão. Curiosamente, até têm vindo desta região de El Jadida, onde nós marcámos, nós portugueses, marcámos presença durante mais de 2 séculos e meio. Portanto, não deixa de ser algo irónico. Nós termos ocupado o espaço deles durante 2 séculos e meio, um quarto milénio, pelo menos, e agora eles estarem a vir para cá à busca de melhores condições de vida, ainda que isto possa constituir ou não algum ato de pirataria ou alguma ilegalidade. E nesta história da pirataria e mais relacionado com a Arnilha, tu tens uma publicação que eu gosto muito do nome, que acho que é fantástico, chama-se O Paraíso Criminoso da Arnilha. Se isto fosse uma história de ficção, o título era intemporal. Podia servir para... Pronto, continuando. Polémica já depois, O Paraíso Criminoso da Arnilha... Como diríamos na escrita de ficção, qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Ou não? Normalmente é inspirado. Normalmente a ficção tem sempre algum lado de inspiração na realidade. Mas sim, eu reconheço esse... Não é exatamente assim, eu reconheço esse título. Foi um artigo... Paraíso Criminoso de Arnilha. Criminal. Paraíso Criminal de Arnilha. Venda de escravos e corrupção no extremo sudeste algarvio. Sobre o que é que se trata este texto que tu fizeste, ou esta investigação que tu fizeste? Deixa-me esclarecer que não é nenhuma investigação... Quer dizer, é, mas não é um artigo científico. Tu estás a referir-te concretamente a um artigo de jornal. Da Magazine do Jornal do Algarve. Exatamente. Que eu publiquei o ano passado e que foi baseado num documento cujo estudo, esse sim, foi publicado num artigo científico que saiu curiosamente há poucos dias pela Universidade de Sevilha. Um livro sobre a pirataria, um compêndium de vários artigos de vários investigadores especialistas sobre o comércio de escravos mouriscos / berberiscos no sul peninsular.
E foi esse documento que foi apresentado nesse estudo, foi nesse documento que eu me baseei aqui para este artigo de jornal que tu estás a falar. Basicamente fala do quê? Fala de uma carta que está na chancelaria do rei Dom João III, em que existe uma denúncia em que um oficial da corte portuguesa, exatamente de Mazagão, exatamente da nossa fortaleza de Mazagão, que em 1523 despacha ilegalmente um carregamento de escravos, portanto, mouriscos, berberiscos, como deves calcular, para onde? Nada mais, nada menos do que para a foz do Guadiana. E claro, para a foz do Guadiana. E estamos a falar, despachou ilegalmente, não que fosse ilegal o tráfego de escravos, é ilegal não pagar os direitos à coroa. Ou seja, fugir aos impostos. Exato, o que ele fez foi um crime fiscal, porque o resto era tudo dentro da legalidade. Ou seja, é um ato de pirataria. Um ato de pirataria. Ao fim, é um ato de pirataria para os mouros que são aprisionados pelos portugueses no Norte da África e acaba por resultar num ato de pirataria, tendo em consideração aquilo que são os interesses do Estado português, que se vê privado de oferir a riqueza inerente à venda destes escravos, que são vendidos tendencialmente aqui aos castelhanos, como tu deves calcular, que é quem tem mais poder de compra. Eles vinham aqui comprar o que não podiam comprar em Espanha, porque aqui era mais barato? Fazem ainda hoje. Sim, convém esclarecer que muito do tráfego esclavagista que chega à Andaluzia, nomeadamente a Sevilha, é trazido pelos portugueses. Quer estejamos a falar da escravatura que vem da Guiné e depois, mais tarde, de Moçambique, e do Congo e de Angola, um bocadinho depois, como também no que diz respeito à pirataria norte-africana, quer a pirataria norte-africana, que está muito menos estudada, quer a pirataria, o tráfego negreiro, que vem da África Negra, digamos assim, que está, este sim, efetivamente, melhor estudado. Em ambos os casos, os grandes esclavagistas, os grandes mercadores, sempre foram os portugueses. A grande novidade dos últimos anos consiste em nós compreendermos que, afinal de contas, muitos destes escravos mouros, e que os havia bastante nas casas senhoriais da Andaluzia, eram trazidos pelos portugueses das praças norte-africanas que detínhamos até, até o abandono de Mazagão em 1769. E a conversa do envolvimento de Portugal no negócio de escravos, há algum tabu ainda em Portugal de se falar nisso? Eu creio que sim. Aqui, talvez não muito aqui no Algarve, mas se nós estivermos noutras regiões onde se verifique maior afluência de outras etnias, talvez seja um assunto mais delicado. Se nós estivéssemos em Lisboa, não é? Exato. Falarmos das tradições do mercado esclavagista português, se calhar, seria muito mais sensível do que nós estarmos a falar aqui na nossa região do Algarve, não é? Eu diria que é um assunto sensível e que depende muito do ponto geográfico onde nós nos encontramos. Vamos acabar por ter que falar nisso enquanto país e vamos... Pronto. Sim, senhores. Mas, efetivamente, a história... Este é o sentido prático da história. Nós não podemos adulterar a nossa história, não podemos ocultar a nossa história. E quem defende o antipatrimonialismo, não é? Porque, afinal de contas, a história... Qual é o sentido prático da história? Nós aprendermos com ela e não voltarmos a repetir os mesmos erros. Exato. Imagina tu, que és um indivíduo que tem memória, se fosses privado de todas as da tua própria história, das tuas vivências. Ou seja, se fosse feito um reset àquilo que é a tua memória, acabavas por não ter aprendido nada. Ias acabar por repetir os mesmos erros. Exatamente. Andavas sempre no mesmo círculo a repetir os mesmos erros e com as mesmas consequências. Quer isto dizer que quem é apologista da destruição das estátuas, por exemplo, está a fazê-lo
de uma maneira muito pouco racional e muito inconsciente. Porque, afinal de contas, as estátuas não têm que ser veneradas, são símbolos, são ícones de um determinado tempo. Se a história está mal, primeiro é explicar o que é que está mal na história e depois decidir com diplomacia o que é que se vai fazer. Se não estamos a fazer o mesmo... Estamos a apagar a memória. Estamos a fazer o mesmo que aqueles que apontamos o dedo fizeram, que chegaram, destruíram tudo o que era a cultura, tudo o que era a história daqueles povos, daquelas civilizações que já existiam lá. Exatamente. E que hoje em dia é muito difícil de investigar e de saber realmente o que é que se passou. Portanto, independentemente das nossas convicções políticas, somos mais simpatizantes de esquerda ou somos mais simpatizantes de direita, o que é preciso compreender... A história não tem esquerda nem direita. Exatamente. O que é preciso compreender é que os símbolos gráficos, estéticos, materiais que constituem a história não devem ser apagados, porque isto é apagar a memória. Muito bem. E continuando no paraíso criminal da Arnilha, há um personagem que tu falas nos teus trabalhos agora últimos e que foste homenageado por isso, mas isso mais para a frente, que é António de Leite. O António Leite. Eu não fui homenageado. Pronto, eu depois explico. Tu percebeste, mas pronto. O António Leite. Fala um pouco mais desse personagem. É um personagem muito interessante. O António Leite, o matador de leões. Poderíamos considerar. Não, isto é uma pequena... O matador de leões é uma pequena brincadeira porque, efetivamente, há registro na crónica do Frei Luís de Sousa, quer dizer, a crónica de Dom João III, escrita pelo Frei Luís de Sousa, em que há referência a ele ter morto um leão durante um combate, uma coisa muito amacheza, enfim. Bem, este capitão António Leite é interessante estares a falar dele e estamos sempre a bater em Mazagão. Estamos sempre a ir lá parar, porque há pouco, quando falavas daquele artigo de jornal, o Paraíso Criminal de Arnilha, sim. Ora, eu vim a reparar, curiosamente, de que o indivíduo que despachou o carregamento ilegal de escravos mouros aqui para a Arnilha era, digamos, inferior hierárquico exatamente deste António Leite. Este António Leite, ou seja, este António Leite era o capitão de Mazagão na altura. E este indivíduo que despachou ilegalmente os escravos para a Arnilha, naturalmente que com a cumplicidade do seu capitão, claro, obviamente, claro. Né, porque não é fácil desaparecerem uma quantidade de escravos, ainda por cima numa Mazagão que na altura não é a Mazagão de hoje em dia. Mazagão, mais pequena. Mazagão mais que na altura era um castelo manuelino. Portanto, tinha que ser com toda a cumplicidade. E este indivíduo foi, sem surpresa nenhuma, que na altura conquistatei. Mas afinal de contas, aqui o nosso alcaide-mor de Arnilha era o capitão de Mazagão que traficava escravos para cá. Bem, e, enfim, mas foi um indivíduo que ficou aqui estabelecido. Ficou estabelecido, quer dizer... este último documento que tu referiste a propósito do artigo do Jornal do Algarve vem alertar-nos para uma situação, é que com a construção da vila fortificada de Mazagão durante a reformulação da estratégia norte-africana do Dom João III, já em 1541/42, isto faz com que este indivíduo, este António Leite, deixe de ter condições para estar à frente desta fortaleza, porque não tem status social. Ficou demasiado grande para... Exatamente, para aquilo que era a condição social dele, que era um indivíduo da baixa nobreza. Então não podia governar acima de muita gente. Quem foi governar a fortaleza de Mazagão nessa altura foi o outro indivíduo, que foi o Rui Loureiro, que era também um dos grandes cavaleiros da expansão portuguesa. Mas, falando do António Leite, o que aconteceu foi que, na altura, o indivíduo queixou-se ao rei Dom João III, dizendo, meu senhor e tal, eu tinha uma carta do seu pai, do rei Dom Manuel, que fazia de mim titular para a vida da capitania de Mazagão. E agora foi constituída esta cidade e meteram lá o Rui Loureiro. Tem que compensar. Exatamente. E a verdade é que o rei
fê-lo alcaide-mor de Arnilha, na Foz do Guadiana. Ora, conhecendo nós este tipo de documentos, ou seja, que o indivíduo já anteriormente traficava escravos para cá, pois naturalmente que há de ter sido ele a pedinchar para ficar com a alcaidaria da Foz do Guadiana, onde ele efetivamente traficava escravos que de certeza enchia-lhe os bolsos de uma maneira exorbitante. Isto com a cumplicidade dos poderes locais limítrofes. Porque ele aproveitou os casamentos, que era o normal antigamente, as pessoas casavam-se para criar coligações. Sim, são relações endogâmicas, ao fim e ao cabo. Ele casou-se com descendência das duas maiores casas, das duas maiores famílias aqui da zona, do Sotavento. Sim, pois nós estamos a falar de Tavira, antes de mais. Tavira, que era o grande porto de ligação às praças do norte da África. E, portanto, eu sempre costumo dizer, se andam a afundar navios de propósito para fazer passeios subaquáticos... Tavira e Arzila. De Tavira para Arzila vai um comboio de riquezas que, naturalmente, muitas delas naufragaram, e existem inúmeros registros nos anais de Arzila do Bernardo Rodrigues a atestá-la. Mas sim, Tavira era efetivamente uma praça importante, e este António Leite, naturalmente que tinha ligações familiares a Tavira, da mesma maneira como tinha com Castro Marim. De maneira que o tachinho estava feito entre todos, eram piratas ao fim e ao cabo. Mas ele também foi responsável pela expulsão ou pela defesa contra a pirataria. Sim. Será que essa pirataria era atraída por os negócios ilegais e pelo paraíso criminal? Sim, durante muito tempo persistiu aqui alguma ingenuidade para ser simpático, para não dizer ideia disparatada, de que nem existia nada aqui no nosso concelho de Vila Real de Santo António antes da construção da Vila Real. Sim. Essa também sempre foi a história, a narrativa que eu ouvi. Sim, enquanto crianças, não é? Enquanto crianças. Bom, isso é uma ideia absolutamente disparatada e não faz qualquer sentido. Hoje em dia nós temos conhecimento de que, efetivamente, ainda que a vila se tenha despovoado, muito em virtude destes ataques, desta pirataria que tu estás a falar, sim. que vem aqui atacar a nossa sede de concelho da altura, o que aconteceu foi que a população não desapareceu. A população simplesmente dispersou-se um pouco por todo o concelho, dispersou-se tentando encontrar refúgio em regiões no areal, ao fim e ao cabo, começando que constituiu o termo de fundar o que são hoje em dia outras povoações, como Monte Gordo. Monte Gordo já existia. A ideia que é interessante nós termos em consideração é que, ainda que o núcleo urbano se tenha extinto, o que aconteceu à população foi que ela acabou por derramar-se pela restante praia, pelo restante termo. Ou seja, nunca deixaram de existir arnilhenses. Aliás, a Câmara de Santo António de Arnilha sempre teve em funções e sempre foram nomeados vereadores e sempre foram atribuídos tachos para os indivíduos que... Sim, o termo é mesmo esse. É o que eu digo, a história um pouco muda, as coisas rodam, exatamente, mas... Exatamente. De maneira que considerar que Vila Real de Santo António isso é um disparate completo e só serve para nos empobrecerem culturalmente e roubar-nos metade da nossa identidade histórica. E tu também investigas muito a história militar aqui da nossa zona, principalmente a história das baterias. Essas baterias militares que muitas já não existem, como Monte Gordo, ali na Praia estas baterias já se encontravam no território antes mesmo da fundação de Vila Real, portanto. Sim. Vê na consequência desses ataques a Arnilha? Mais ou menos. Bem, antes de mais, nós temos que ter em consideração que não podemos falar da fundação de Vila Real de Santo António, uma vila iluminista, digamos assim. Eu utilizo sempre esse adjetivo com muitas reservas, mas pronto, ok. Uma vila iluminista sem qualquer tipo de fortificação, sem qualquer tipo de pano de muralha, sem qualquer alcácer, podia-se dizer que era uma visão do futuro. Amplamente desprotegida, ou seja, isso é um disparate tremendo.
E naturalmente que nós só podemos ter em consideração a fundação de uma vila como Vila Real de Santo António, não é? Se estivermos em paz e em mínimas condições de segurança com a pirataria que ainda subsistia na altura. É por isso que nós, de maneira nenhuma, podemos falar da fundação de Vila Real de Santo António se olhar para Marrocos. Principalmente para Marrocos. Porque... Que era de onde vinham claro, o maior número de ataques? Nesta altura, não exclusivamente de Marrocos, mas é preciso ter em consideração que o Tratado de Paz entre Portugal e Marrocos é de janeiro de 1774. E, paralelamente, está a ser estudada a maneira como edificar uma vila régia criada de raiz num areal despovoado como viria a ser Vila Real de Santo António. Ou seja, uma coisa vai acontecendo a par da outra. A primeira planta de Vila Real de Santo... O primeiro esboço, digamos assim, de planta de Vila Real de Santo António é concebido precisamente na mesma altura em que é assinado o Tratado de Paz entre o rei Dom José I e o sultão Mohammed Ben Abdallah. De maneira que nós não podemos conceber a criação de uma vila de raiz sem termos em consideração não exclusivamente as relações com Espanha, mas também as relações com Marrocos. Mas aqui há outra questão. Ainda que a paz tenha sido assinada com Marrocos em 1774, a paz com a Argélia só é assinada mais tarde, em 1815. Ou seja, torna-se necessário, efetivamente, proteger a nova Vila Real de Santo António dos ataques da pirataria, que era o ponto de relação que tu me estavas a perguntar. Fora as tensões com Espanha, que depois, mais tarde, hão de resultar noutros conflitos militares, nomeadamente na Guerra das Laranjas de 1801. Pronto, passando agora um pouco mais à frente, falando já em Vila Real de Santo António, se bem que o que eu te vou falar, eu acho que ainda foi construído antes de Vila Real de Santo António. Tem a ver com as baterias, e estou a falar da bateria do Medo Alto. Sim. Fala-me um bocado disso. Sim. A história, principalmente aquela história do Capitão Mimoso. Bem, antes de mais, convém ter aqui uma coisa em consideração. A bateria do Medo Alto chamava-se do Medo Alto porque efetivamente foi construída em cima de um enorme promontório de areia. Okay. Que se encontrava ali naquela zona em frente ao Parodi, à fábrica do Parodi. Capitania, ali mais palmo, zona. Menos palmo, como diria o descansado Rosa Mendes, mas sim, era aí naquela zona. E de acordo com a documentação, nomeadamente a documentação cartográfica, e não só, que eu tenho vindo a identificar nos últimos anos nos nossos arquivos militares, a bateria do Medo Alto foi construída antes... Foi construída antes da fundação de Vila Real de Santo António, nomeadamente durante um conflito militar que tivemos com Espanha, no contexto de um outro conflito militar mais internacional, mas este que nos interessa particularmente é a Guerra Fantástica, de 1762. É um bom nome. E foi durante a Guerra Fantástica de 1762 que foi construída então bateria de Santo António, ou a Ponta da Areia, e a bateria do Medo Alto. Esta bateria do Medo Alto depois foi sendo alvo de frequentes restauros e mesmo reconstruções ao longo dos anos, até que chegou ao ponto em que tu estavas a referir, já no século XIX, durante o processo das invasões francesas, ou Guerra Peninsular. Exato, que Vila Real de Santo António foi bastante importante, pelo menos aqui na luta no Algarve, pelo menos com personagens que saíram daqui para lutar pela independência. É uma coisa de que ninguém fala, curiosamente, mas curiosamente isto é tudo fruto da ignorância e da ingenuidade. Porque, efetivamente, Vila Real de Santo António tem muito pouca tradição historiográfica e cada vez tende a ter menos, pelo andar da carruagem. Sim, está aqui a tentar lutar contra isso. Sim, e espero que outros venham a seguir para darem continuidade a este trabalho.
Mas no caso das invasões francesas e de essas pessoas, tu disseste que tiveram um papel relevante na luta contra o invasor francês, convém esclarecer que o homem que efetivamente incitou a revolta contra os olhanenses foi o coronel... Dos olhanenses contra os franceses. Dos olhanenses contra os franceses, foi o então coronel José Lopes de Sousa. O José Lopes de Sousa, que era o governador nada mais nada menos de Vila Real de Santo António. Ou seja, na altura, em 1808, o indivíduo tinha ido visitar a filha. E acabou por lutar e acabou, sim, pela independência. Por uma situação, de acordo com o manuscrito do João da Rosa, que foi o cronista que efetivamente passou isto para o papel. Mas, de acordo com este cronista, foi o indivíduo que, dentro daquelas circunstâncias de estarem a olhar para o edital que os franceses tinham fixado, argumentou que já não haviam portugueses como antigamente. Claro, os olhanenses se sentiram atingidos, não é, na sua masculinidade. Sim, a gente, somos portugueses, sim. Bom, de maneira que isto já resultou na história que é amplamente conhecida da guerra contra os franceses por parte dos olhanenses, mas quem sublevou os franceses foi efetivamente o governador de Vila Real de Santo António, que já tinha provado ser um indivíduo bastante competente no domínio militar, quando se deu a tal guerra de que eu te falei há pouco, que foi a Guerra das Laranjas, nomeadamente o grande combate do Guadiana, que foi o episódio militar mais importante, diria eu. A Batalha do Guadiana, não é? Que foi em 1801 e que opôs aqui as nossas baterias de Vila Real de Santo António, as nossas baterias de artilharia de Vila Real de Santo António, nomeadamente a bateria da Ponta da Areia, a bateria do Medo Alto, a bateria do Pinheiro, ou do Cemitério, e a bateria da Carrasqueira contra 8 canhoneiras espanholas que tentaram bombardear-nos e contra o desembarque que era pretendido pela infantaria castelhana. De maneira que, sim, de Vila Real de Santo António saíram coisas interessantíssimas, só é pena não serem estudadas, porque a terra bem merecia que a sua singularidade histórica funcionasse como um cartão de visita interessantíssimo para aquilo que são os interesses do turismo cultural. Exato, expandir o turismo. Exatamente, porque sol e praia todo o Algarve tem. Agora, ter uma história tão rica que vem desde do tempo dos piratas de Arnilha até estas... Bem antes disso. Sim. Portanto, é falta de visão estratégica e é um tiro no pé. E não é de Walter, é mesmo de G3, é para ficar sem pé completamente. É mesmo um tiro no pé não apostar na história e na nossa identidade patrimonial para vender Vila Real de Santo António do ponto de vista do turismo cultural. Tu, sobre a Batalha do Guadiana, tu tens um estudo sobre Baltazar Azevedo de Coutinho e a Grande Batalha do Guadiana. Já disseste em que é que a Batalha do Guadiana aconteceu, mas quem foi Baltazar Azevedo de Coutinho? Bem, vamos lá ver. Eu não tenho um estudo sobre o Baltazar de Azevedo Coutinho. O estudo é porque eu não sei muito bem identificar se é um artigo de jornal, pronto. Como eu sou leigo nessa matéria mais académica, eu deixo-te a ti para explicar esse lado. Ok, eu vou corrigir, fazer, bem, olha, aprender. O primeiro estudo sobre as baterias... Como é que isto começou? Como é que começou o estudo destas fortificações, deste enxame de fortificações, como diria um outro investigador que já está velhote, que é o Valdemar Coutinho, que em tempos dedicou-se ao estudo destas coisas, ainda que de maneira manifestamente superficial. Mas, efetivamente, este enxame de baterias aqui de Vila Real de Santo António foi o que fez com que fosse atribuída a vitória portuguesa esta batalha, esta grande batalha do Guadiana. Quem era o Baltazar de Azevedo Coutinho? O Baltazar de Azevedo Coutinho foi um engenheiro militar que trabalhou cá em Vila Real de Santo António e foi o responsável pela conservação e pelas obras de restauro aqui das nossas baterias da Foz do Guadiana frente para a Espanha. O primeiro estudo sobre este objeto de estudo, passa a redundância, surgiu há uns quantos anos, em 2017, quando recebi um convite da Universidade do Elva, que é a minha universidade de doutoramento,
para participar num congresso internacional sobre cartografia artística e planimetria. E foi nesse sentido que comecei a prestar mais atenção a estas fontes cartográficas. Depois de levar esta palestra, esta comunicação a este congresso internacional na Universidade de Sevilha, houve um interesse por parte das jornadas de história Diamond em reproduzir a mesma lá, fazendo o ponto da situação a nível da investigação. Bom, e isto fez que, quando eu tive que redigir o artigo para ser publicado, já tinha reunido tanta informação que seria uma coisa manifesta e absurdamente generalista estar a fazer a escrever um trabalho sobre as baterias costeiras e ribeirinhas. A estratégia na altura passou por dividir as baterias costeiras e ribeirinhas. Primeiro, um primeiro estudo sobre as baterias costeiras, e que foi publicado nas Jornadas de História Diamond, e mais tarde um estudo sobre as baterias ribeirinhas, e que acabou por ser publicado no presente ano pelos Anais do município de Faro. E são nestes dois estudos, quer no estudo das baterias ribeirinhas, quer no estudo das baterias costeiras, que aparece a figura aqui deste engenheiro militar que tu tinhas falado, que é o Baltazar de Azevedo Coutinho. Quem era ele? Pois este indivíduo era discípulo do célebre José de Sá de Vasconcelos, que era o engenheiro militar que tinha sido destacado cá para o Algarve na altura da implementação do plano de restauração do Reino do Algarve. Estamos a falar de 1773, o indivíduo ainda ficou por cá, com o major Romão José do Rego, a trabalharem juntos. Bom, o que é certo é que este indivíduo era discípulo dele, e o velhote, quando começou a trabalhar menos, pois o seu discípulo começou a produzir mais. A tal ponto em que chegou a ser lente substituto da aula de fortificação matemática, fortificação e artilharia ali do Regimento de Infantaria de Faro, com quartel em Tavira, que é aquele que ainda hoje lá está. Aquele destacamento de infantaria que ainda hoje lá está é dessa. Passo lá todos os dias quando vou trabalhar. Este Baltazar de Azevedo Coutinho, não existia efetivamente qualquer resenha biográfica sobre o indivíduo, ao contrário do que se passava em relação ao José de Sá de Vasconcelos, de maneira que eu acabei por ir reunindo as várias informações que iam aparecendo em fontes dispersas para constituir aquilo que na atualidade é, digamos, o registro mais pormenorizado da biografia deste militar, o Baltazar de Azevedo, que não é o único. Sim, há outros que estiveram por cá e que deixaram trabalhos bastante interessantes e que, efetivamente, até no presente ano, publicámos, no 13 de maio, publicámos um trabalho pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, dedicada, exatamente, a cartografia militar que tenho vindo a identificar em vários arquivos militares, da autoria não só do José Sá de Vasconcelos, como também do Baltazar de Azevedo Coutinho, a que te referiste, e também do Eusébio de Sousa Soares. Pronto, e terminando ainda, falando do Medo Alto. A bateria de Medo Alto foi importante na Batalha do Guadiana. Conta-me um pouco da história do Capitão Mimoso. Foi durante a guerra da restauração da independência. Capitão Mimoso? O que é o Capitão Mimoso? Que atacaram a bateria do Medo Alto, estava ocupada pelos franceses, eles recuperaram aos franceses. Ai, foi? Foste tu que escreveste ele isso de Não, ti. eu vou explicar. Quando se dá esta rebelião, na altura, esta revolta contra a ocupação francesa, quando o governador de Vila Real de Santo António incita os pescadores a irem em pescação, porque já não há homens portugueses como antigamente e tal. Bem, naturalmente que as notícias correm rápido, não é? E Vila Real de Santo António não fica tão distante assim de Olhão. De maneira que, quando cá se soube, quando o capitão interino que cá estava, o capitão interino quer dizer o governador interino que cá estava, soube que o governador de Vila Real de Santo António tinha incitado os franceses contra a ocupação, os olhanenses contra a ocupação francesa, o que ele fez foi sair ali do centro cultural. Que na altura, bom, centro era cultural, um quartel militar. Era o quartel, era o destacamento de artilharia, era o destacamento do Regimento de Artilharia do Algarve.
O regimento de artilharia do Algarve estava aquartelado onde hoje em dia é a fábrica da cerveja, ali em Faro. Sim. E antes de ser a fábrica, antes de ser o destacamento de artilharia, antes de ser o regimento, o quartel do regimento de artilharia do Algarve, tinha sido ali que funcionava, digamos, a Alcáçova, ou o Alquezar, a fortificação, o último reduto defensivo dentro do Castelo de Faro. Portanto, foi transformado ao longo dos tempos, até que, pronto, já no século XVIII, foi transformado em quartel do Regimento de Artilharia do Algarve. E o que aqui tínhamos em Vila Real de Santo António, o quartel de Vila Real de Santo António era um destacamento, portanto, era um pelotão, que era um destacamento deste Regimento de Artilharia do Algarve que estava aquartelado em Faro, que tinha quartel em Faro. Ora, o indivíduo sai ali do Centro Cultural António Aleixo, em salvo seja, entre aspas, não é? E vai com uma escolta de artilheiros, em parada militar. Sim. E naturalmente o povo, né, de Vila Real de Santo António fica impressionado ao ver, o que é que será que se vai passar? E naturalmente que vão seguindo esta procissão, digamos assim, até onde? Até ao ponto mais alto. E qual era o ponto mais alto? Pois, naturalmente era a bateria do Medo Alto. E é simbólico que foi exatamente deste monumento representativo da soberania nacional que o governador interino de Vila Real de Santo António anuncia à população a aderência na luta contra o invasor francês e apela a que se preparem para a guerra porque ela ia começar. E mais de 200 anos depois, o presidente interino de Vila Real de Santo António foi lá contigo apresentar um painel de azulejo sobre o Medo Alto. Lá está, a história repete-se novamente. Bem, já não era... Saiu ali 2 ruas depois do quartel, também com um grupo de artilheiros, e lá foram todos. Bom, eu por acaso sou mesmo artilheiro, essa é a minha especialidade militar. Eu fiz mesmo especialidade em campanha média. Bem, mas brincadeiras à parte... Bom, brincadeiras, não é? Estas coisas acabam sempre por influenciar de alguma maneira, não é? O facto de ter sido militar de artilharia naturalmente faz-me olhar para este objeto de estudo com uma atenção redobrada. Mas sim, não é o presidente interino, na altura já presidente da Câmara, não é? Mas sim, efetivamente inauguramos há poucas semanas 2 painéis toponímicos, a relembrar o capitão António Leite, de que nós já falámos aqui durante esta conversa, e outro exatamente ali nas proximidades de onde existia a bateria do Medo Alto. Eu espero que estas placas toponímicas que dão o nome a estas 2 pracetas que sirvam, no mínimo, para aguçar a curiosidade dos vilarrealenses para pelo menos ir a minha, procura. A minha já aguçou bastante. E de onde é que vem este teu gosto pela história militar? Vem do facto de seres militar ou quando foste parar de tropa, que tu tanto te orgulhas, eu não estou a denegrir nada, tanto te orgulhas do serviço militar, de onde é que vem se tivesse aqui o Rosa Mendes diria o brioso soldado da pátria. Mas, como por acaso ele dizia, é verdade. Opa, as coisas, enfim, acabaram por não ter grande relação. Quando eu fiz a licenciatura em Património Cultural, a minha monografia de licenciatura, na altura, foi dedicada à história de Mazagão. A mesma Mazagão do que temos estado a falar ao longo de toda a conversa. E a nossa presença no norte da África é essencialmente uma presença militar. Tanto que em Marrocos não falam português, a língua oficial não é o português, é o árabe, não é? Quer dizer, não foi uma colonização bem-sucedida, não é? Como foi em Angola, Brasil... Exatamente. Quer dizer que, essencialmente, a nossa presença no Norte de África foi uma presença essencialmente militar e que, hoje em dia, nós temos escolas práticas de artilharia, de infantaria, de cavalaria. Na altura não existiam estas escolas. A prática, o curso, o honoris causa, era adquirido no teatro de operações, hostil e sangrento, que era a Cruzada Portuguesa em Marrocos. Ou seja, querias formar-te, esta era a formação prática. Combatias em Marrocos. De maneira visita católico. De maneira, sangrento e... Sim. De maneira que, ao fim e ao cabo, nós estamos a falar de história militar.
e naturalmente com o aprofundar depois da carreira académica, tanto a nível do mestrado como a nível do doutoramento, pois foi ainda mais aprimorada, mais aprofundada, mais espremida todos estes aspectos que dizem respeito à nossa história militar. E sem a qual Portugal não existiria enquanto Estado soberano e independente. Portanto, até mesmo as matérias dedicadas ao estudo sobre a pirataria, ao estudo sobre a defesa da costa, ao estudo sobre a rede de fortalezas, de baterias de artilharia, acaba inevitavelmente por estar tudo relacionado, sendo que, se tu me perguntares, será que a tua formação militar teve alguma influência? Certamente terá tido alguma influência, mas provavelmente até não terá sido determinante. Portanto, QB. Ias acabar por estudar, mesmo que não tivesses o percurso militar, ias acabar por estudar sempre esta parte mais militar, não só nas baterias, mas nas batalhas. Mas acaba por ser inevitável, percebes? Porque Vila Real, estamos a falar de Vila Real Santo António. Vila Real Santo António foi uma cidade desenhada pelos militares, foi uma cidade construída pelos militares. A própria configuração do tecido urbano. Sim. A própria configuração do tecido urbano está feita ao abrigo daquilo que é a racionalidade geométrica da escola militar, percebes? Portanto, tanto para efeitos de controle do território, aliás, em traços muito gerais, basta olhares para aquilo que é o acampamento militar romano da antiguidade. Exato. Para encontrares um paralelismo. Basta colocar em cima de Vila Real. Encaixa quase na perfeição. Portanto, não considerar a história militar é dar um tiro no pé tremendo e se não faz sentido noutras circunstâncias, muito mais deixa de fazer sentido para o caso de Vila Real Santo António. Para além da ligação aos militares, tu tens nos teus estudos académicos, nas investigações, na própria escrita de ficção, tu tens uma ligação muito grande a Marrocos. De onde é que vem esse gosto por Marrocos e o que é que te atrai mais em Marrocos? Eu já fui a Marrocos, foi o primeiro país que visitei quando era mais pequeno, visitei muitas vezes, já há muitos anos que não vou, gosto bastante de Marrocos. Mas fala-me um pouco mais dessa tua ligação, de onde é que vem esse gosto, o que é que gostas de Marrocos, agora falando um pouco mais do lado bom, né? Acho que não foi só piratas e combates sangrentos que iam de vir daquele lado. Bem, antes de mais, parte da resposta foi aquela que eu já te dei. Isto deveu-se, em parte, aos primeiros anos, digamos assim, da minha atividade académica. Nomeadamente quando fiz a monografia de licenciatura, foi dedicada à praça de Mazagão, à cidade, à vila fortificada de Mazagão. E uma coisa acabou por levar à outra, não é? A nível do mestrado, depois, o meu tema foram as guarnições militares portuguesas nas nossas praças de uma região específica lá em Marrocos, que é a região da Duquela, onde se insere Mazagão. E Azamor, e Safin, e Suíra Kedima, que na altura chamava-se Agus, Castelo de Agus. E no doutoramento mais ainda, que o tema do doutoramento foi o Nuno Fernandes de Ataíde, a ação do capitão de Safin no apoio da presença militar portuguesa em Marrocos. Quero dizer, naturalmente que depois de visitar tantas vezes o país, criam-se laços, criam-se amizades, e é-se atraído por outros elementos da cultura, da identidade patrimonial, tanto a nível edificado como a nível... tanto a nível do património material como não material, quero dizer. Exato. É um país lindíssimo, cheio de contrastes. Tanto encontramos deserto de areia, como encontramos uma faixa atlântica. Uma cordilheira montanhosa. Tanto encontramos uma cordilheira montanhosa, efetivamente, como o Rif, como encontramos a região da Duquela, que parece o Alentejo, amplamente plano. Yeah. Exatamente. E depois, para além disso, existe todo um património a nível da gastronomia, a nível da etnologia, que para mim é manifestamente atrativo. Às vezes dizem amigos meus,
um pouco em brincadeira, isso tu és fruto dos teus antepassados, que foram lá governadores lá em Tanger e em Ceuta e tal, e que tinham a tradição, muita descendência. e que tinham a tradição de bater nos mouros, né? Quer dizer, isso já vai entrar. Bom, olha, não sei. A gente brincadeira já amizade com os mouros em vez de bater. Sim, olha, a minha próxima prospeção está marcada para o próximo mês, para o sul de Marrocos, e tenho 2 alunos de mestrado, um em Agadir, outro em Casablanca, que se vão juntar à equipa, pois as equipas devem ser sempre pluridisciplinares, portanto, entre outros linguistas e arqueólogos e historiadores, eu ajudo-os de uma maneira, facultando-lhes fontes portuguesas, facultando-lhes cartografia, e eles também acabam por dar o seu feedback de outra maneira, muitas vezes unindo no desenvolvimento destes laços de amizade, estando connosco no terreno, facilitando a comunicação. Portanto, de onde é que vem? Olha, já vem desde há uns quantos bons anos. Epá, espero que se mantenha. Sabes falar árabe? Xuia. Isso é mais ou menos. É mais ou menos. Eu tinha lá familiares e tinha lá um tio e ele, a única coisa que me ensinou foram os nomes mal criados todos. Não, isso não podemos dizer num programa de rádio. Ok. E seguindo, passando da escrita, pronto, do teu trabalho, dos teus trabalhos académicos e de investigação e de contributo para a história do Algarve, a história do nosso país e da nossa terra, como é que vai a tua escrita de ficção? Excelente pergunta. Às vezes tenho umas dessas. Excelente pergunta, porque efetivamente veio mesmo a calhar. Sim, acabo de enviar para publicação um trabalho que se passa efetivamente em Marrocos, passa-se em Tanger. Ora, estás a ver? Passa-se em Tanger, curiosamente passa-se em Tanger, e que há de ser publicado pela editora Canal Sonora, provavelmente no início do próximo ano, e que há de ter mais ou menos, do ponto de vista visual, há de ter assim uma estética um pouco parecida à da Musa, não é? Que foi La Musa, que foi publicado também pela Canal Sonora. Estética, quero dizer física, porque a nível do imaginário, pois tem outra dimensão. Talvez um pouco mais aproximado e a brincar com outros trabalhos de ficção que eu escrevi no passado, nomeadamente com O Sétimo Céu e As Meninas de Tanger, que publiquei. As Meninas de Tanger é outro bom título. Isto é por inspiração do Henry Miller, que escreveu As Meninas de Paris. Mas eu diria que este conto que há de ter... Porque é um conto, não é? As edições da Canal Sonora são edições pequenas, porque não podia ser um romance, teria de ser mesmo um conto. E será um conto que esteticamente se encontrará entre O Sétimo Céu e As Meninas de Tanger, que publiquei nos 7 contos ilustrados pela Lua de Papel, pela Lua de Marfim, salvo já há alguns anos. E O Pianista e a Cantora, que parte da ação do Pianista e a Cantora também se passa em Marrocos, de maneira que se nós juntarmos O Sétimo Céu e As Meninas de Tanger com O Pianista e a Cantora, temos um pouco aqui do imaginário, já posso levantar assim a pontinha do véu, do imaginário daquilo que há de ser a Samira, que há de ser o título deste conto. Muito bem. E deixando a escrita, passando para a tua outra arte, a arte da música, antes de mais quero-te perguntar uma coisa. Quem era os Embodiment? Os Embodiment eram uma banda de Vila Real de Santo António, de música pesada, onde eu toquei com o Pedro Reis, que é o baixista do Intento Trio. Mas estamos a falar de um projeto musical de há 25 anos atrás. Mas é que eu vi uma imagem que tu partilhaste e aquilo pareceu, pela imagem que eu vi, aquilo tinha muito potencial. Tinha muito potencial. O que é que tocavam nessa altura? Qual era a ideia por trás desse projeto? É que aquilo interessou-me bastante. Já sabes, eu tenho este gosto pela música pesada e... Bem, aquilo, os Embodiment começaram por ser uma banda de death metal. O Simon, que era, ao fim e ao cabo, o espírito, não é? Daquele grupo, o compositor principal daquele grupo,
O Simon gostava muito de bandas como os Death, como os Paradise Lost. Sim. De maneira que numa fase inicial os Embodiment tinham uma sonoridade mais pesada, muito agressiva. Depois eu acabei por entrar para a banda como teclista, em substituição de um guitarrista. Isso fez com que a sonoridade ficasse mais melódica, naturalmente, Sim, contornos mais doom, mais góticos. Não é? Mas os Embodiment, à semelhança das outras bandas de adolescentes, pois teve vida curta na medida em que acabámos por separar-nos para dar início para desenvolvermos outros projetos. E de facto, eu e o Simon, que era o guitarrista, e o Pedro, depois enverdámos pelo rock progressivo, abrimos os nossos horizontes. Portanto, foi uma fase da nossa vida enquanto músicos, foi uma fase de aprendizagem, essencialmente, e que serviu de catapulta para depois nós procurarmos outros estilos musicais e ampliarmos, não é, o nosso leque, a nossa variedade enquanto músicos, não é? E depois levou-te, pronto, eu falei nos Embodiment, porque eu, pela imagem que vi, aquilo realmente parecia ser uma banda de música pesada e de metal. E depois, para falar, agora durante a pandemia, tu colaboraste no álbum dos Ho Chi Minh, na última faixa, no Let It All Burn. Como é que foi esta Pois colaboração? foi muito simples. O Pedro tem estado a tocar com os Ho Chi Minh desde há um par de anos. E o João, o vocalista dos Ho Chi Minh, perguntou-me se eu estaria disposto a dar a minha colaboração, gravando um tema para o disco deles. Bom, e foi muito simples. Eu ouvi a ideia que o João tinha em mente, criei um arranjo para piano, e é a música de piano que acho que é a última do... Eu não sei, nem sequer tenho É a última. Mas foi apenas isso. Foi algo muito breve e feito de maneira muito direta. E falando de algo mais pessoal teu, os Intento. Como é que estão os Intento? Da última vez que falámos, vocês estavam, o Jorge e o Pedro estavam a gravar na sala ao lado. Desta vez eles não estão a gravar na sala ao lado, mas como é que está os Intento? E precisamente estavam a gravar na sala ao lado para o trabalho que vamos agora publicar, que não é um disco. O Intento tem esta grande originalidade de ser uma banda que existe há uma porrada de anos, quase há uns 20 anos, e ainda tem um disco, não é? E ainda tem um EP. Portanto, isto é uma grande originalidade nossa. Mas depois tem esta outra originalidade, que é o que vai ser lançado agora será a banda sonora de um livro, que é um livro, olha, outra vez da Canal Sonora, da editora Canal Sonora, do Pedro Jubiló, que está sediada ali em Tavira. E para esta publicação o Pedro Jubiló reuniu todos os escritores que publicaram pela Canal Sonora, incluindo eu, que tinha publicado há uns anos a Musa. E na altura o que eu propus, há uns quantos anos, antes da pandemia, o que eu propus ao Pedro Jubiló foi nós constituirmos um livro musicado. Porque normalmente eu costumo participar nos festivais literários ou na qualidade de escritor ou na qualidade de pianista. Eles dão sempre qualquer coisa para fazer nos festivais literários. São os maganos, já viste? Bem, e neste caso a proposta foi fazer a banda sonora para cada uma das participações, para cada um dos textos destes diferentes escritores, sendo que a banda sonora depois iria aparecer no livro através do designado QR Code. Sim. Portanto, as músicas foram todas gravadas. Nessa altura, quando fizemos outra entrevista, realmente o Pedro estava a gravar a bateria do Jorge para um dos temas, que faz parte desta antologia. E no próximo dia 3 de dezembro vamos fazer o lançamento deste livro, que terá o título de Tapasteiro. Portanto, é um livro físico, é um livro musicado,
Toda a banda sonora está guardada, alojada secretamente no YouTube. E é um livro, para além disso, digital, porque contámos com a colaboração da Dela Mora Xabilla, da Edita Marketing, que foi quem constituiu os vídeos todos, organizando-os neste repositório do YouTube e criando os respectivos QR codes. Portanto, vai ser um livro interessantíssimo, porque são a colaboração de, digamos, 3 entidades diferentes. A editora Canal Sonora, por um lado, o Intento Trio, por outro lado, e a Edita Marketing, por outro lado. Portanto, no dia 3, lá estaremos na Biblioteca Municipal de Tavira, Álvaro de Campos, para fazermos o lançamento deste tapasteiro com a equipa máxima com a qual conseguimos contar, a nível dos músicos, a nível dos escritores. Seguramente será uma sessão muito bonita. Tens saído da pandemia a 120 a hora, a correr, para além do trabalho todo de investigação, o trabalho de ficção, de escrita, tens também a música a solo. Para além da música com os Intento, tens também música a solo com os concertos da Raposinha. Fala-nos lá um pouco mais da Raposinha. Como é que nasceu esse conceito? Tem estado a correr bem os concertos que tens dado agora nesta fase? Sim, sem dúvida. E como é que foi o voltar a tocar ao vivo depois deste tempo todo, nós todos metidos em casa? Como é que... É sempre gratificante, principalmente depois de se passar pelo processo de doença que eu passei durante este tempo. Exato. Tive problemas de saúde que tiveram que ser tratados. E não só estes problemas de saúde, ainda por cima, decorreram ao mesmo tempo que a situação pandémica evoluía. Portanto, passei mal durante esta altura. Passei francamente mal, mas nada melhor do que nós canalizarmos a nossa atenção para coisas que sejam produtivas e que sejam construtivas, nomeadamente para a arte, não é? É a arte que nos mantém vivos. A arte é fundamental. Exato, para mantermos vivos. É um bom refúgio. A Raposinha, pela qual estavas a perguntar, pois já na altura em que foi lançado o videoclipe, e em conversa, não contigo, mas no programa no País relativo com o Filipe Santos, na altura nós tínhamos explicado como é que tinha acontecido, em colaboração com o Tiago Carvalho e com a Neuza Monteiro. Ou seja, e com as empresas que eles representam, com os projetos que eles representam, nomeadamente a Placeta Audiovisuais e a Free Project. Pois gravámos o videoclipe Raposinha. Entretanto, veio a situação pandémica e ficou tudo congelado. E durante este processo todo, depois acabei por compor mais material, que é o que atualmente constitui o microconcerto Raposinha, ou a performance mais alargada, o concerto mesmo, Raposinha. Estou em digressão atualmente, a digressão está a correr sob o título de 7 concertos ao sul da literatura, entre Faro e Huelva. E porque há o sul da literatura? Porque normalmente tem sempre lugar em bibliotecas municipais, em festivais literários. Exato. Portanto, é sempre no domínio da literatura e ao sul, porque aqui no sul, seja espanhol, seja português, é por onde está a circular esta digressão. O primeiro microconcerto foi apresentado no lançamento dos Anéis do município de Faro, onde foram publicadas as baterias ribeirinhas de Vila Real Santo António na cartografia militar setecentista. Seguidamente foi apresentado... não me lembro onde é que toquei a seguir. Falha de memória, lapso. Em alguma biblioteca? Deve ter sido... em Vila Real Santo António, no aniversário da Biblioteca Municipal de Vila Real Santo António, sim, nos 10 anos. Posteriormente foi apresentado o espetáculo inteiro, Raposinha, não o microconcerto das 3 músicas, mas o concerto dos 45 minutos, com música e com as declamações, neste caso por parte da Susana Helena de Sousa, que deu voz ao capítulo 21,
do Príncipezinho, do Saint-Exupéry, do Antoine de Saint-Exupéry. O capítulo que diz exatamente respeito à raposa e aos ensinamentos da raposa ao Príncipezinho, no domínio da teoria dos afetos, etc. E a continuação desta digressão vai ter lugar já na próxima semana, na próxima sexta-feira, na Poesia Azul, que terá lugar em Olhão, e posteriormente vai a Huelva também, onde a Adela Mora Sevilha há de fazer a declamação, mas neste caso em castelhano, espanhol, exato, sim, em castelhano, porque vai ser em Huelva, naquele santuário da cultura onubense, que é o 1900. Vou ao Festival Spoken Word também, portanto é raposinha em Faro, no Ginásio Clube de Faro. Portanto, está a ser organizado pelo Pedro Bartilotti e o Armando Quijota e o resto da equipa dos Calceteiros de Letras. Bom, isto só vai terminar com a apresentação do Tapasteiro no dia 3, já com o Intento Trio, no dia 3 de dezembro. E, entretanto, já há concertos para o próximo ano marcados, mas não me peças para te falar deles, porque eu não tenho cabeça para tudo. Da última vez que falámos do que vinha aí, é melhor deixar ver como é que corre. A pandemia pelo meio minou aqui um pouco os planos, mas estamos para dar continuidade a eles. E agora, esperando que isto não piore, fala-nos do teu futuro. A nível de investigação, escrita de ficção, já disseste o que vem aí. Investigação, o que é que andas a fazer? Tenho que entregar a tese de doutoramento o quanto antes, é o último ano. Boa sorte, muito boa sorte para isso. Sim, portanto, já o que tenho para terminar o mais rapidamente possível, porque depois já preciso entrar naquela parafernália de apresentar, para depois voltar para trás, para serem feitas os melhoramentos, para depois voltar a integrar, para ser depois constituído um júri, para ser marcado. Bom, enfim, o processo tradicional que leva o seu tempo. A nível da investigação aqui no Arquivo Histórico Municipal de Vila Real de Santo António, pois vão surgindo outras propostas de colaboração. Muitos dos projetos de investigação que são desenvolvidos partem, efetivamente, de convites que são feitos por outras instituições para desenvolvermos determinado objeto de estudo, que tenha sempre, claro, naturalmente, alguma relação com a nossa história local. Algumas propostas, ainda no que diz respeito a estas temáticas que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos tempos, portanto, entre já tradicionais colaborações com as Jornadas de História da Ayamonte ou com os Anéis do município de Faro e as colaborações com as outras universidades. Vou publicar agora, sim, também, pela Universidade de Sevilha, um trabalho também dedicado a um episódio aqui da Marinha de Guerra Portuguesa e dedicado à pirataria e à guerra naval e à guerra de corso. Portanto, entre os projetos de natureza académica, os projetos profissionais, a música, a literatura... Bem, vai ser um ano trabalhoso, certamente. E as Jornadas Históricas de Vila Real? Neste caso, as Jornadas de História do Baixo Guadiana. Participar, que aprendo muita coisa. Jornadas Históricas do Baixo Guadiana. Quando é que voltam? Se há mais alguma agora? Sim, claro. Como tu deves calcular, o nosso espaço ali no Arquivo Histórico Militar não consegue abarcar o número de pessoas que nós gostaríamos. Portanto, é um espaço relativamente pequeno e, tendo nós que respeitar as diretrizes, as normas da DGS, pois vimos naturalmente impedidos de dar continuidade às sessões que lá realizávamos. No próximo ano, existe a intenção de nós retomarmos as Jornadas de História do Baixo Guadiana, exatamente no ponto onde as deixámos em 2019. Portanto, o programa vai manter-se. E é para continuar. O programa de 2022 está feito. Estamos à espera que evolua um pouco
Por um lado que evolua um pouco a situação pandémica, por outro lado que o novo executivo autárquico tome posse. Exato. E só daqui em diante é que nós poderemos pensar em fazer uma nova edição das Jornadas de História do Baixo Guadiana, que desde o próximo ano estão idealizadas no papel, no programa. Falta realizar e depois só para 2023. Já são planos muitos anos à frente. Olha, muito obrigado por teres vindo, por teres voltado aqui. Falar contigo é sempre obrigado, um combate por à teres ignorância. deslocado ao meu escritório. Não faz mal, não faz mal, é bastante. Eu não fui, tu é que bastante acolhedor aqui no meio de tanto conhecimento. Tanta tralha e papel, né? Muito obrigado por teres vindo e espero poder contar contigo noutra altura. Eu aqui agradeço e fica bem. Estamos em contacto. Força. Gostaram? As conversas com o Fernando Peçanha são sempre aulas, são batalhas contra a ignorância. Pronto, já sabem, todos os links vão estar na descrição, qual seja a plataforma que vocês estão a utilizar para ouvir o lixo, no Spotify, no Facebook, no YouTube. Os links estão na descrição. Espero que tenham gostado. Obrigado por ouvirem até ao fim. Subscrevam, façam likes, partilhem. Obrigado por fazerem o lixo crescer. Eu volto para a próxima.